Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de História. Nós iremos conversar sobre as identidades sociais. O que é a identidade social? Como surgiu? O que é que eu faço para diferenciar uma da outra? A gente vai conversar, esclarecer tudo isso nesta aula. Mas antes eu quero dizer para vocês que eu não estou sozinho aqui no estúdio. A professora Kedma está aqui aguardando a mensagem de vocês aqui no chat. Eles já estão participando já? Já tem gente participando e eu, claro, curiosa para saber o que é que tem nessa aula do professor Givanilson, né? Você vai acompanhando aí a aula e manda a tua mensagem, manda a tua dúvida que eu vou ficar aqui acompanhando, beleza? Vamos nessa. Além da professora Kedma, vocês já estão vendo aí no cantinho da tela o Clisman fazendo a interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível. Vamos todo mundo junto conversar sobre identidade social. Então, se eu estou falando sobre identidade, estou falando sobre sociedade, sobre pessoas. E a sociedade ela é constituída por várias pessoas. Pessoas que são diferentes umas das outras, que pensam também de forma diferente umas das outras. E claro, se as pessoas são diferentes, se elas pensam diferentes, é preciso ter uma coisa que acontece ali no meio dessa situação toda para não ter conflito, que é o respeito. Nós precisamos respeitar a opinião do outro. Nós precisamos respeitar a opção que a outra pessoa faz. E essa opção, muitas vezes, pode ser diferente da nossa. Então, ela pode ter uma opção de cor. Uma pessoa pode gostar mais do verde, a outra pode gostar mais do amarelo, o outro pode gostar mais do vermelho. Enfim, essas opções são diferentes e fazem com que a gente construa realmente uma sociedade. Ninguém vai viver isolado. Cada um vai ter as suas opiniões, às vezes as opiniões são parecidas e aí formam-se grupos, grupos grandes, grupos pequenos, grupos sociais, mas tudo dentro de uma possibilidade de escolha, né? A gente vai fazer algumas escolhas e essas escolhas podem ser parecidas ou diferentes, mas que a gente vai nortear aqui o respeito. Isso não acontece só no Brasil, não. Quando a gente fala nisso, identidade social, nós falamos do mundo como um todo. O mundo tem culturas, civilizações, povos que são totalmente diferentes. Diferentes, quando eu digo, não é só no jeito de pensar, no jeito de falar, é nas roupas, nos costumes, no dia a dia, na comida, enfim, muita coisa diferente. E claro, a gente para conviver com essas pessoas, nós precisamos ter respeito, respeitar as diversas culturas. Mas tudo isso que eu estou falando está relacionado a uma coisa, que é o tema da nossa aula, que é a identidade social. E logo quando a gente identifica uma pessoa, quando a gente olha para ela, nós conseguimos já pensar mais ou menos, por exemplo, de onde essa pessoa é, por algumas características que a gente encontra no local, que seria na paisagem, mas também na própria pessoa, pela cor da pele, pelos acessórios que ela usa. E aí quando você olha para essa imagem que eu mostrei aí na tela, que está aqui para a gente, eu pergunto, de onde eu sou? E aí, você conseguiria identificar? Claro, que a gente olhando para a pessoa e dizer de onde ela está precisamente, né? Ela está num país tal, num ambiente tal, fica mais difícil. Mas a gente já consegue ter uma ideia pela roupa, pela forma como a pessoa se apresenta, a gente consegue ter uma ideia de onde essa pessoa é. E aí, você sabe? Coloca aí no chat, você que está acompanhando essa aula, chuta aí um lugar de onde esse senhor ele poderia estar aqui no Brasil, mas vestido dessa forma, com o rosto pintado desse jeito, com esses acessórios, de onde ele é? Você imagina? Você chutaria que região do mundo, que local essa pessoa é? Eu chutaria Índia. Eu diria que ele é um indiano. Vou colocar outra imagem. Essa talvez fique mais simples. E essa? De onde eu sou? Coloca aí no chat. Pensa na roupa que ela está usando, no acessório que aí é uma sombrinha. É comum uma sombrinha como essa aí aqui no Brasil? Diferente, né? De madeira, parece que é feito de bambu. Ela está usando um kimono. E ela também é diferente, né? O rosto dela, o formato do rosto, a cor da pele é bem diferente da nossa.
Coloca aí, de onde seria? Já tem resposta pra gente, Tem professora? resposta da anterior. Anne respondeu Índia e depois Japão. Aí Martim já veio com China. A gente já Tem pode pensar né, que algumas Japão e semelhanças. China têm semelhanças, por isso que a gente confunde, são regiões do Oriente, a gente fica, eita, será que é Japão? Será que é China? Por quê? São culturas que são parecidas, né? São culturas semelhantes. Então, quando a gente olha para essa pessoa, eu posso dizer que ela está usando uma roupa e que é comum eu observar nessas duas regiões, né? Nesses dois países que vocês falaram. Então, o que faz a gente identificar isso é que tem traços aí que identificam uma cultura, que faz com que a gente consiga identificar essa identidade social. Ela vive numa sociedade onde é comum esse tipo de vestimenta. Existe uma sociedade, existe uma cultura, existe um país onde é muito comum, por exemplo, os homens usarem saia. Se um homem, por exemplo, sai de saia aqui no nosso país, para a grande maioria das pessoas há um estranhamento, porque para a nossa cultura é mais comum nós encontrarmos na rua as mulheres usando saia. Mas em outros países é comum nós encontrarmos, por exemplo, instrumentos como esse daí, que é um instrumento que também aqui no Brasil não é tão comum, né? A gente consegue, por exemplo, aqui no Brasil, seria mais fácil encontrar um pandeiro, um tambor, mas essa gaita dessa forma aí, e esse castelo lá atrás? Também é algo que não é tão comum aqui na nossa paisagem, né? Você consegue encontrar por aí facilmente castelos aí no seu bairro, na sua cidade, na sua rua? Então, eu consigo perceber que o que vai constituir a identidade dessas pessoas é todo o conjunto, o local, a paisagem, o clima, porque aí se eu tenho um clima frio, a roupa também vai variar. Aqui no Brasil nós temos na maior parte do tempo, por exemplo aqui no Nordeste, um clima quente, faz com que a gente utilize roupas mais que deixa a gente mais à vontade nesse clima quente. A gente não vai estar usando casacos de frio se nós estamos no calor. E observando essa daí, você chutaria, ele é de onde? De onde seria? De onde eu sou? Olhando essa imagem aí. De onde seria esse personagem, esse instrumento? Vocês já viram? Eu chutaria que esse rapaz que está tocando aí, ele é da Escócia. Eu pensaria na Escócia. Coloca pra gente aí no chat. De onde você acha que ele seria? Tudo que a gente vai conseguir identificar aí dentro da roupa, o cabelo, a cor da pele, tudo isso vai constituir uma identidade. E essa identidade vai justamente nesse que a gente está vendo aí, seria os modos de vida, né? E nós temos também as vestimentas. São as principais características que a gente vai conseguir aí quando a gente pensa na característica física. Nós temos característica física aí, a cor da pele, o cabelo, os olhos. Eu tenho as vestimentas, né? E aí, claro, aqui no nosso país nós temos um jeito de se vestir e os modos de vida, né? Como assim modo de vida? A cultura em si, as músicas que eles ouvem, os locais que eles frequentam, os monumentos históricos, tudo isso faz parte aí da constituição da nossa identidade. Quando a gente pensa no Brasil, nós temos um modo de viver, nós temos características físicas e vestimentas específicas, que pode ser parecido com outros países, que os estados, entre as cidades, também a gente tem algumas semelhanças, mas que também há diferenças. Porque depende do gosto, depende da forma como você também encara. Então, tudo isso não é uma regra, não é algo específico, até porque a gente vai ver na continuação da aula que existe o deslocamento. As pessoas se deslocam, as pessoas consomem cultura de outros países e acabam sendo influenciadas por ela também. Por exemplo, não é raro nós termos aqui na nossa cidade eventos onde as pessoas vão fantasiadas com personagens de anime, do mangá, né? A cultura cosplay, a cultura geek, e é comum as pessoas terem ali o cosplay, né? Que vai se fantasiar de acordo com um personagem ali que ela gosta, que ela acompanha. Isso é algo que vem de uma cultura, muitas vezes as pessoas gostam do K-pop, estão ali influenciadas com a cultura coreana.
está bem distante do nosso país, mas claro que a internet facilita esse processo e aí eles acabam trazendo alguns costumes para alguns grupos sociais também. Mas o nosso país também tem vários símbolos, como quando a gente pensa no Brasil, nós temos um símbolo nacional, que é a nossa bandeira, nós temos ali o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, outro símbolo nacional, o frevo, a sombrinha do frevo, que a gente conhece muito aqui, característico do nosso carnaval, vários símbolos, e esses símbolos também estão presentes dentro dos patrimônios que a gente já estudou em outra aula. Então, cada país, cada região vai ter os seus símbolos, os seus patrimônios. Por isso que quando a gente olha para uma imagem, a gente já consegue mais ou menos identificar de qual região a pessoa é. E aí dentro, quando a gente pensa do nosso país, quando a gente pensa nas nossas características, na nossa identidade, existem alguns grupos que influenciam bastante nessa constituição da nossa identidade social. Um deles, povos indígenas, né? Os povos originários, estavam aqui no nosso país antes do descobrimento, antes do processo de colonização e influenciam muito a nossa cultura em vários aspectos, seja na língua, na roupa, nas músicas. Outro povo que também influencia bastante a nossa cultura, os povos africanos. E aí, claro, vários países da África e várias pessoas que vieram para cá, principalmente naquele período lá da escravidão, vieram nessa condição de escravos, mas que constituíram e ajudam bastante na construção dessa nossa identidade até os dias atuais. Se eu colocasse, por exemplo, uma música ou algo além aqui, ou algo a mais de um desses dois povos, vocês já conseguiriam identificar. Se eu coloco um arco e flecha, se eu coloco um chocalho, se eu coloco um tambor, uma alfaia que a gente conhece lá no maracatu, a gente já consegue identificar as origens. Quando a gente pensa, por exemplo, numa roda de capoeira que está acontecendo ali perto da nossa casa, tudo isso vai estar contribuindo para a constituição da identidade social e da nossa também. Claro, você vai se identificar, você vai estar mais próximo daquilo que você acha que representa mais o seu dia a dia, que representa você. E aí a gente vai construindo tudo isso. Porém, toda essa identidade vai ser construída principalmente dentro daquilo que está no nosso território, aqui dentro do Brasil, por exemplo, dentro do nosso país. Então, nosso território nacional, ele tem vários estados, ele é influenciado por culturas do mundo inteiro, e principalmente com essa questão da internet, né? Nós temos acesso a várias culturas, mas tem a sua identidade própria, né? O nosso país possui essa identidade, possui os símbolos e manifestações culturais, por exemplo, que são valorizadas no mundo inteiro, valorizadas e reconhecidas no mundo todo. E por isso a gente precisa preservar todas essas manifestações, todos esses símbolos, para que a gente permaneça com a nossa identidade sempre viva. E aí quando nós vemos, por exemplo, imagens como essa que vocês estão vendo, a gente já consegue identificar também que no nosso país há diferenças e que alguns elementos já fazem com que eu identifique até o estado que é mais característico de determinada coisa a gente vê. É comum a gente ver as pessoas vestidas dessa forma, com esses tambores, pelas ruas aqui do Recife? Pode ser que a gente encontre em um determinado momento, mas eu conseguiria encontrar pessoas dessa forma aí em que local? Em que estado? E aí, chuta ou já sabe? Geralmente a gente encontra essas pessoas tocando um ritmo, né? Que é o samba reggae. E eles estão ali pelas ladeiras do Pelourinho, ali por Salvador, Bahia. É comum a gente encontrar as pessoas assim. E as escolas de samba? E aí? Aqui em Recife, em outras regiões, também tem escolas de samba, também tem os desfiles no período do carnaval. Mas quando eu lembro de escola de samba, eu lembro de dois estados. Eu lembro Rio de Janeiro, São Paulo, sudeste do nosso país. Faz parte lá dessa característica. Isso foi mais... eles vivem de uma forma mais intensa. Da mesma forma que aqui é mais comum a gente encontrar, no carnaval principalmente, as pessoas vestidas dessa forma. Esse aí que é, no caso, uma manifestação cultural que eu não preciso nem falar, vocês já sabem. Isso aí eu estou simbolizando o ritmo, a dança, que seria o
Isso mesmo. Mesmo que você não falou, está aqui na sua mente. Esse é o frevo. Diga lá, professora. Tivemos sim resposta. Quando você terminou, chegou Ana e disse frevo. Frevo, Tá exatamente. por dentro, hein? Precisou eu ouvir o som? Não, mas pela imagem, pelos símbolos que nós temos aí, a roupa colorida, as cores da nossa bandeira e, claro, principalmente aí o passo, né, que ele está fazendo e as sombrinhas. A gente já identifica que é o frevo. Faz parte da nossa identidade. Você, de repente, pode não gostar. Não gosto muito, não danço, não pulo carnaval, mas você conhece. Porque faz parte de uma manifestação cultural que está aqui, presente de forma intensa no nosso estado. E todas essas manifestações culturais vão formar aí os grupos sociais, beleza? E esses grupos sociais que vão ser constituídos aí pela cultura, mas também pode estar pela religião, pela geração, né? Os mais jovens, os mais antigos, cada um vai ter aí os gostos, as suas preferências de acordo com a geração, gênero também. Às vezes ali o masculino, o feminino, os homens, as mulheres. E hoje a gente tem essa diferença cada vez menos presente nesse processo, mas também ainda tem essa divisão e, claro, essa divisão que vai sendo desfeita muitas vezes pelo deslocamento. Por quê? A cultura de outros países, de outros estados, circula no nosso país por conta do deslocamento de pessoas e, claro, o deslocamento também da informação, por conta aí da internet. E aí nós temos o seguinte, ó, a identidade também depende do grupo no qual o indivíduo se relaciona. É o caso de um homem que em seu ambiente de trabalho é um juiz de direito, mas no seio familiar pode ser pai, um irmão, mesmo um tio. A postura que se espera dele dentro de cada ambiente é diferente dentro de casa do que se durante um julgamento, por exemplo. Então essa identidade também vai ser constituída de acordo com o local, né, que você está, do papel que você desenvolve também dentro da sociedade. Quem me conhece aqui dando aula, né, vocês vão ver que eu tenho uma determinada postura, um jeito, um modo de falar. Mas quando eu estou num ambiente mais descontraído, com os amigos, com a família, eu já me comporto de uma outra forma também. E isso também, os ambientes sociais vão influenciando aí na forma como a gente se comporta, vai influenciando nessa identidade. Vamos embora, eu quero ver se vocês prestaram atenção mesmo, a nossa aula já está chegando no final e eu quero que vocês respondam. Os símbolos nacionais têm por finalidade reforçar a constituição da identidade nacional. E aí, os símbolos reforçam essa identidade nacional, certo ou errado? Letra A ou letra B? Vamos lá, o tempo está passando, você vai colocar aí letra A, letra B, a mãozinha já apareceu ali dando tchau, Vanessa já está encerrando. Martim e Anne disseram letra A. Letra A, corretíssimo. Eu vou deixar só mais um aqui para vocês responderem e a gente vai se despedindo. Um indivíduo não forma sua identidade sozinho, mas sim na sua relação com os outros indivíduos. E aí, isso é certo ou errado? A gente consegue formar a identidade sozinho ou a gente está vivendo em sociedade, a gente precisa se relacionar com as pessoas, com tudo que está ao nosso redor? Verdadeiro ou falso? Muito obrigado, professora, por mais uma manhã. Eu quem agradeço. Eles estavam aqui, responderam, inclusive, Martim, Anne, todo mundo a postos, claro, acompanhando a aula do professor Givanilson, né? Até logo, né? Em breve a gente se vê de novo. É isso aí, ficamos por aqui. Responde aí pra gente e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.